coisas maravilhosas aconteceriam, né? Se não houvesse essa terceira guerra e o prazo conseguimos superar, né? Então tudo vai ser indescritível nesse momento para nós ainda, né? Vamos ter contato com os irmãos de outros orbes, né? E enfim, né? Um progresso que não tem tamanho, porque a gente, apesar de conhecer a doutrina, de estudo, a gente é muito material, então é difícil também a nossa compreensão, né? Mas existe, eu vou dizer assim, familiares, né, para não dizer outras pessoas, né, mas eu falo da família ali que convive com a gente, que quando a gente fala eles riem né, e fazem chacota como se a gente, né, fosse louco, porque isso está na revista espírita, né, contato com outros orbes, né, equipamentos muito superiores a tudo que a gente tem, mas muitos dos nossos jovens acham que, né, porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade, eles têm uma facilidade, que isso é o máximo. Mas existe muito mais. Inclusive, nós não vamos ter essa necessidade de cabo, de fio, de internet, né? Os espíritos dizem que, lógico, os espíritos bem superiores, eles captam imagens no éter, né? Tudo está gravado no éter. E alguns conseguem ver tudo, que não precisa de equipamento. Né? Então a gente vai entrar numa era maravilhosa em breve, que já começou, né? Já se iniciou, a gente está em noite profunda de um novo dia, porque todo dia começa meia-noite, né? Noite profunda, começa a clarear, né? E segundo Emmanuel, 2057 vai começar a clarear o dia aqui na Terra, né? Então faltam o que? 32 anos. Então, muitos de nós talvez não estejamos aqui, mas muitos vão estar, né? Vão ver isso, né? Vão viver isso, né? Vai ser uma coisa muito maravilhosa. Então, quanto a Jesus, o médico das nossas almas, Jesus, o que ele traz? Ele traz o Evangelho. Porque o Evangelho é o código divino que rege todo o universo. Então não existe um mundo que seja regido por outra lei, porque isso é lei divina, e a lei divina não se modifica. O que se modifica é a lei humana, a lei divina não. Então, quando a gente conseguir viver isso, né? Então, capítulo 14, o anjo vem com o Evangelho eterno, né? E daí, né, o tempo do fim dessa era, né, dessa maldade, de tudo isso que a gente vê hoje, que quando a gente liga a televisão é assustador, né, ver o ser humano numa situação assim, de tanta brutalidade. Mas, né, Deus tem recursos, né, e a Terra nesse momento está nessa mudança, né, nessa reforma, né, e o aluno, quando é muito rebelde, também ele é transferido para outra escola, para outra sala, e assim acontece na Terra. E a doença ainda é necessária, então a gente deve aceitar a doença como um recurso para a nossa evolução. A gente não conseguiria evoluir sem a presença da doença. E daí esse livro, Francisco de Assis, que é um livro que eu recomendo também para todo mundo que queira conhecer a história de Francisco de Assis e a história da humanidade, porque ele começa trazendo ali, né, muito mais do que a vida de São Francisco de Assis, que foi um grande apóstolo de Jesus, né? Essa é uma das reencarnações do apóstolo João. Então aqui no capítulo, deixa eu ver qual é o capítulo 21, cura divina, né? Então a gente sabe que Francisco de Assis, ele vivia para os pobres, né? Ele era um apóstolo, ele foi o apóstolo que mais entendeu Jesus, né? Já não era mais ele que vivia, era o Cristo que vivia nele.
Então, nesse local aqui, que era um local onde viviam o pessoal que tinha hanseníase, né? Deixa eu pegar para ler aqui onde que... Esse homem, ele se chamava Tanali. Em Rivo Torto havia um hospital de leprosos por demais impressionante, que, se considerarmos o que seria uma casa de saúde há 8 séculos atrás. Isso é lá no ano de 1200, né, mais ou menos. Os hansenianos daquela época eram relegados ao abandono e a medicina não tinha condições como agora para tratá-los adequadamente. Francisco de Assis tinha um profundo carinho por esses doentes e sempre pedia aos seus companheiros para visitá-los e trazer notícia daqueles restos de homens, levando-lhes a sua presença. No entanto, alguns manifestavam impaciência e mesmo revolta por estarem separados da sociedade, das mulheres e filhos. Certo dia, Frei Pedro de Catani e Frei Paulo foram visitar os enfermos e conversar com eles acerca da bondade de Deus e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece que um deles, o mais agitado, começou a blasfemar contra Deus, contra Cristo e contra eles mesmos, por estarem sendo somente conversando e ele cada vez mais doente e jogado ao abandono. Chegou mesmo a dizer: é porque essa doença não é em vocês. Retrucou Pedro de Catani: foi nosso pai Francisco que mandou vê-los e enviou a bênção para todos que aqui estão. O leproso, que se chamava Tanelli, ficou mais furioso com o recado de pai Francisco, dizendo: esse pai Francisco fica de longe nos mandando bênçãos. Dispenso as suas bênçãos, elas para mim não servem nada. E cada vez que vem aqui fico mais revoltado e com a mesma doença. Dispenso o consolo de homens como vós, que parecem mais miseráveis do que nós. Se tivesses alguma coisa para dar, não virias aqui. Então o Frei Paulo e o Frei Pedro ouviram o leproso pacientemente, né? E sem entrar em demanda, ficaram em oração enquanto ele continuava blasfemando. Acontece que a paciência dos dois homens de Deus esgotou-se. E Frei Pedro, homem forte e decidido quando necessário, agindo sem o consentimento do doente, colocou-o nos ombros e falou pacientemente a Frei Paulo: vamos, irmão, levar esse doente para o verdadeiro médico que ficou mais ou menos de longe. Então eles pegaram o doente, né, levaram, né, blasfemando, levaram lá pro pai Francisco, né, porque eles não estavam dando conta, né? O homem era muito revoltado. Então, quando chegou lá, né, eles receberam até uma bronca de Francisco, né? Eles receberam até uma bronca. O que Francisco tinha levado aquele homem? O homem já era um trapo, mano. Mas logo em seguida, Francisco se arrependeu e sentiu, foi muito duro com ele, né? Eu vou resumir o que está escrito aqui. E daí pegou e começou a beijar as feridas do leproso e a lavar, e buscou uma erva, e aquelas feridas desapareceram e o homem ficou curado, né? O homem ficou curado e ele, sem saber como agradecer, né? Então ele resolve que ele quer seguir Francisco de Assis, ser também, né, um frei. Então ele recebe o nome de Frei Agrígio. Não, Aprígio. Não está mais funcionando. O Frei Aprígio, né? E então ele começa a andar ali com aqueles homens santos, né? Mas ele sente uma dificuldade muito grande, porque ele tem
Aí ele está se controlando o que ele consegue, né? Para conseguir, né? Dar conta ali do recado, né? Até que chega um momento que ele pega a doença de volta. Ele pega a doença de volta, né? E volta. Eu gostaria de ler, mas o tempo, a Rosa já está olhando para mim também. O tempo não vai permitir. Não, vamos respeitar o tempo, né? Então, quando ele vê que ele não vai conseguir, né? Ele pede que devolva a doença, porque os ímpetos de violência dele ele não ia conseguir segurar. E daí ele volta lá, né? Para aquele local que antigamente se chamava, na época de Cristo, era o Vale de Lágrimas, né? Aqui já melhorou um pouquinho, né? Já era uma casa bem... mas já tinha melhorado um pouquinho. Ele pede para voltar para lá e diz que até o final da vida ele é o doente mais sereno e resignado dentro daquela casa de doentes da hanseníase. Quem conheceu aqui em São Pedro de Alcântara ali, Santa Teresa, né, ali, sabe como é que é. Né? Eu tive uma tia que desencarnou, passou 70 anos ali e desencarnou ali, né? Já toda deformada, e era uma pessoa assim que eu levei muito tempo para ir visitar, porque eu tinha medo, né? E eu tinha assim um receio, porque era tanto sofrimento que a gente escutava, né? E quando eu cheguei a ir visitar ela, que foi lá em 1900, no ano de 2001 mais ou menos, que eu consegui ir lá. Nossa, eu fiquei encantada, eu passei lá toda semana, mas ela era uma pessoa tão querida, tão resignada e tão assim, feliz até com a doença. E ela dizia, ela era muito católica, né, que, o que seria de mim, ela dizia, sem essa doença, tia Nina, né? Então a gente ia visitar ela já arrumava um outro doente pra gente visitar, ela já indicava uma outra pessoa que tinha necessidade, mas que ela não tinha necessidade. E eu acho que espiritualmente mesmo, né? Então, existia outros que eram extremamente revoltados, que é como está escrito aqui, a gente não podia nem falar, porque eles ficavam, né? O tempo todo dizendo, porque não é em vocês, e o que vocês estão fazendo aqui. Então, quem conheceu sabe, né, o que é essa doença, né? Que agora está praticamente quase erradicada, né? Já não existe mais internação, já é tratada em casa, né? Então, é isso. Então, as doenças fazem parte da nossa evolução, né? Mas se a gente evoluir, a doença também vai desaparecer, a gente não vai ter mais necessidade dessa lição dura. Então, o caminho para a nossa cura é o Evangelho. E o Evangelho o que é? O Evangelho é uma renovação de sentimentos, né? O Evangelho ele vai pregar o amor, a misericórdia, a piedade, né? E só para nós encerrar, Chico ele atendia, né? E um dia chegou uma senhora para ele com tuberculose, em estado muito avançado, com muita receita. O Chico não tinha mais dinheiro, porque tudo que ele tinha já tinha dado. E ele disse para essa irmã, pega a receita, pica em vários pedaços, que cada pedaço vai representar um comprimido que o médico te receitou, faz uma oração para Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e toma. E a mulher tomou o papel, né, como se fosse um comprimido, e depois voltou totalmente curada. Então é isso, Jesus curava dizendo, tua fé te salvou, né? Então a mensagem é sempre o Evangelho de Jesus para nossa cura e para nossa salvação, né, como espíritos imortais. Então é isso, agradeço a atenção, a oportunidade que a casa me deu, e muita paz para todos nós. Obrigada.